Em alguns TADEs passados, nós falamos aqui que existem alguns tipos de líderes que são classificados de acordo com alguns critérios. Com alguns aspectos, a gente começa a classificar alguns tipos de líder. Por exemplo, quanto ao estilo de liderança, a forma como o líder lidera, o líder de célula, supervisor, líder de ministério, líder da missão, qualquer tipo de liderança. Quanto ao estilo da pessoa, nós falamos aqui que existem os líderes dependentes, os independentes e os interdependentes. E falamos aqui claramente a respeito de cada tipo de líder. Então, você pode se classificar dentro desse estilo de liderança. Como é que você é? Você é dependente, independente ou interdependente dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na forma como você gerencia o seu negócio, como é que você lida com as questões da igreja. Enfim, nós também vimos aqui que existem alguns tipos de líderes de acordo com o estímulo que move o líder, ou seja, de acordo com a reação dele, de acordo com o feedback dentro de uma demanda. Então, com relação a esse aspecto, a gente falou aqui que nós temos os líderes negativos, os líderes reativos e os líderes proativos. Olha só, cada conteúdo que é repassado no treinamento, eu creio que você tem ingerido tudo isso e vivido tudo isso, porque são pérolas, meu irmão, que são jogadas aqui para todos nós, Então, nós falamos muito sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de líderes, de novo, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Meu Deus! O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Então, hoje, nós iremos falar dos 3 tipos de líderes, quanto ao início e ao término da sua liderança. Quanto à forma como esse líder começou e a forma como ele espera terminar. Você começou um envolvimento na obra. Você começou, ou você está sendo treinado para começar a liderar uma célula, a participar de algum ministério. Você iniciou, você decidiu e constituiu uma família. Então você iniciou uma jornada num trabalho, você iniciou uma jornada numa empresa, você iniciou uma jornada num negócio. Como é que você espera terminar isso? Quais são os seus alvos, seus projetos? Como você pensa em terminar? Porque a palavra diz claramente aqui que o fim das coisas, como a gente termina as coisas, é melhor do que quando a gente começa as coisas. Porque começando todo mundo começa. Agora, como a gente vai chegar lá, é que é o negócio. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Amém, queridos? 3 tipos de líderes, quanto ao início e ao fim da sua liderança. Então, nós temos aqui o primeiro tipo de líder. Qual é? É o líder que começa bem e termina mal. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Quem foi que lhe chamou para o reino de Deus? Foi o homem ou foi Deus? Se você iniciou alguma coisa no reino de Deus, quem lhe escolheu? Foi o homem ou foi Deus? Tá, então se foi Deus que lhe escolheu, você é um líder. Se você sair dessa liderança, você não vai deixar de ser líder diante de Deus. Diante de Deus, você vai continuar sendo um líder que decidiu sair da liderança. E você vai prestar conta com Deus sobre isso. Você acreditando ou não, querendo ou não, é assim que funciona. Porque a Bíblia nos dá respaldo nisso. Então, existem líderes que começam bem e terminam mal. São
aqueles que têm um início de ministério brilhante, maravilhoso, mas o final é trágico, né? Trágico. Um exemplo na Bíblia, tem muitos, e eu amo a palavra de Deus por isso, porque a palavra de Deus ela não camufla nada, ela mostra que os heróis da fé também erraram, e erraram muito. A Bíblia não esconde nada, não camufla nada, não tem uma tendência a valorizar, não. Se errou, errou, se acertou, acertou e está tudo lá. Então, um exemplo de um líder que começou bem e terminou mal, foi o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, primeiro rei ungido de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, e ele governou a nação por 40 anos, 4 décadas ele passou o quê? Liderando aquele povo, governando aquele povo. Amém, meus irmãos? Lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 9, fala assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate, trineto de Áfia. Rapaz, aí umas opções boas aí de nomes. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos dos israelitas batiam nos seus ombros. Rapaz, que homem era esse, meu irmão? Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel, ele se encontrou com o profeta. Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Nossa, já pensou uma parada dessa? O profeta Samuel, como diz no linguajar de hoje, o bravo, chamou Saul, o beijou e ungiu o rei. E depois pegou ele e disse: esse aqui é o rei que vai governar a gente. Os seus primeiros anos do governo de Saul, da liderança de Saul, foram muito bem sucedidos. Lá no capítulo 10 de 1 Samuel, a partir do verso 9, diz assim: quando Saul se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia, os sinais de que muita coisa boa ia acontecer com ele. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele. Olha aí, irmãos, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou em transe no meio deles, no meio dos profetas. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que acontece ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul está entre os profetas. De tanto poder, unção e autoridade que desceu sobre esse homem. E ele começou a governar e a nação começou a crescer, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Aonde ele entrava para guerrear, ele conseguia voltar com a vitória. Tudo que ele botava para fazer dava certo. Os decretos, as leis, as ordens, as coisas iam fluindo. E aí você sabe da história. Eu acredito que quando a coisa começou a tornar uma proporção maior, ele entendeu que ele era o maior dentre o povo de Israel, seu coração se orgulhou. E aí ele começou a se ensoberbecer. Começou a não obedecer mais à sua liderança. Achou que já estava acima do profeta que o ungiu.
E o profeta falava com ele, ele obedecia o profeta, mas em parte. Ele sempre dava um toque final naquilo que o profeta liberava para ele fazer. Ele obedecia, mas no final ele dava o toque dele na situação. E mal ele sabia que ao obedecer parcialmente a ordem do profeta, ele estava desobedecendo totalmente a Deus, que tinha enviado a palavra para o profeta. E as coisas foram se complicando para ele, né? E aí você sabe o que aconteceu. Entrou Davi no meio, porque Deus rejeitou ele. Samuel ainda tentou reverter o quadro, mas Deus disse, não. Até quando tu vais ficar orando aí? Tu não já sabe que eu já rejeitei ele? Eu vou ler. Tu ungiste ele, agora eu vou ungir um, segundo o meu coração, que vai me obedecer. E aí as coisas foram, e você sabe no que aconteceu. Apareceu Davi. E aí houve toda uma situação, e o final da história de Samuel foi assim. Está lá em 1 Samuel 31. E acontecia o que? Em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Se matou. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos haviam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. E no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos, caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-seão. Fim trágico. Começou maravilhosamente bem, mas o fim foi trágico. E o que falar de Sansão? E o que falar de Uzias? De Demas? E tantos outros na Bíblia, que começaram bem e terminaram muito mal. E o que falar de tantos líderes, que começaram aqui na nossa igreja de uma forma linda, maravilhosa. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que profetizaram, pessoas que pregaram nesse púlpito aqui, pessoas que lideraram com todas as suas forças e foram usados por Deus, pessoas que lhe ganharam para Jesus. Muitos dos que estão liderando hoje foram ganhados por pessoas que hoje não estão mais aqui. E o pior, não estão mais aqui, estão vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor, e muitos, infelizmente, até servindo a ídolos e a demônios. Já foram tão usados nas mãos de Deus, poderosamente usados nas mãos de Deus, e hoje estão assim. Talvez esteja falando aqui e você está lembrando aí. São pessoas que escolheram terminar mal. E a tragédia da pessoa terminar mal, irmãos, vem por muitos motivos.
Muitos, cada um tem as suas razões. Muitos não se deixam ser tratados. Tem alguma coisinha aqui, a pessoa não abre a guarda, não quer tratar, não quer falar, e constrói todo um muro ao redor daquilo que está ali, não quer botar para fora, não se submete ao discipulado, não abre o coração, e a pessoa começa a ser usada e explodir e tal, e sabe, tantas habilidades, dons e talentos, e vai para frente e tudo e tal, mas aquilo que está lá dentro não é tratado. E aí, meu querido, o diabo, nosso adversário, ganha vantagem. E começa a trabalhar em cima disso, que a pessoa decidiu não trabalhar. Outros deixaram o sucesso dominar o coração. O sucesso no reino de Deus. Rapaz, agora eu prego, agora eu sou eu, então eu não preciso mais daqui. Essa igreja foi importante para mim no começo, mas agora que eu já tenho, já sou, eu já faço, então a igreja não é mais suficiente, agora eu sou maior que tudo isso aqui, eu preciso sair. E nessa minha saída eu vou levar quantos eu acredito que eu tenho o direito de levar, porque fui eu que ganhei e eu que cuidei. E levo. Outros terminam mal porque mudam de posição social. Chegaram na igreja, não eram nada, e hoje já são alguém na cidade, na sociedade. Tem um nome, tem bens, tem posses, tem cargos, salários. Não tenho mais tempo para essas coisas. Agora eu vou cuidar das bênçãos que Deus me deu. Outros terminaram mal porque não vigiou as suas áreas de fragilidade. Porque todos nós, meus irmãos, temos nossos gigantes. Todos nós. Todos nós temos as áreas que nós precisamos vigiar mais. Senão a gente cai. Muitas vezes, as pessoas ficam flertando com o pecado. E flertando com o diabo. E o diabo não é bobo. Se ele aparecer fedendo a enxofre, com aquele rabão, tridente na mão, um chifre, quem vai querer ficar perto dele? Alguns, né? Mas a maioria, pois é, tem gente que odeia Satanás, mas ama os brinquedinhos dele. Aí fica flertando. Flertando com a velha criatura, com os casos do passado. Ele fica flertando com a velha natureza. E não vigia. E aí vem a tragédia. Então esse é um tipo de líder. É um líder que começa bem e termina mal. Tem um outro líder que começa bem. No decorrer da trajetória, ele se atrapalha todinho. Mas termina bem. Termina bem. Esse tipo de líderes são a maioria. A maioria dos líderes são assim. Começa bem, tudo, e vai para cá, e aí, mais lá na frente, se envolve em situações, se envolve em problemas, se envolve em questões, e crises, e situações, e embola tudo, e uma confusão para cá, ajeita para ali, crise para acolá, e às vezes, se embola todo, mas a graça e a misericórdia de Deus alcança. Aí a pessoa organiza a vida, pode ter até algumas perdas, mas ela consegue terminar. Consegue terminar bem. Pode não chegar lá onde era para chegar, mas ela chega. Ela chega. São líderes que podem sofrer muito por conta de decisões erradas. E decisões fora da vontade de Deus. Talvez a pessoa começa bem, vai para frente e tal, e casa
com a pessoa ímpia, ou com uma pessoa que trava ela, e vai sofrer. Às vezes Deus arranja de misericórdia, né? Que a pessoa converte, ou então resolve, né, e tal, e a coisa flui. E assim vai, meus irmãos. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, vem sobre a vida dessas pessoas, desses líderes, e eles conseguem pagar o preço, e conseguem terminar bem. Conseguem terminar bem. Um exemplo de pessoa que começou bem, se atrapalhou e terminou bem, foi o rei Davi. Rei Davi, o segundo. Saul começou mal, começou bem, terminou mal. Aí o segundo que entrou, começou muito bem. Davi foi pastor de ovelhas, instrumentista, guerreiro, profeta e o segundo rei de Israel. E o homem segundo o coração de Deus. Camarada mais completo que poderia existir na sua geração. Tinha multi-habilidades. Ele governou também a nação de Israel por 40 anos. 40 anos ele governou. A sua jornada até ser coroado rei foi épica. É uma das histórias mais conhecidas no mundo inteiro. A história do rei Davi. Da forma como Deus tirou ele de lá do meio do deserto, lá do campo, né, lá no meio das ovelhas, e colocou ele como o rei do seu povo. Algo assim fenomenal. Matou o gigante Golias. Tantas coisas aconteceram com esse homem. Lá em 1 Samuel 16, a partir do 11, diz assim: então perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Forte. Irmãos, não negligencie o dom que foi liberado sobre você. Existe uma unção. E quando nós liberamos essa unção fica em você. O Espírito de Deus lhe capacita. Você é líder de célula, supervisor. Existe uma unção na sua vida. Não desperdice ela. Sabe, queridos, tudo bem, então Davi foi ungido, né? O rei ali dentro da casa dele. Mas do dia que ele foi ungido para o dia que ele sentou no trono, irmãos, demorou só 18 anos. E muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Até ele sentar no trono. Então, às vezes, o Senhor libera a promessa para você, para mim, e a gente, na nossa pressa, a gente acha que já vai ser amanhã. Tem promessas que vão precisar passar pelo tempo para ela poder se cumprir na nossa vida. Então, Davi, o homem segundo o coração de Deus, precisou esperar 18 anos para a promessa se cumprir. Que o Senhor me ajude e lhe ajude a esperar também o tempo certo, para que a promessa de Deus chegue até mim e você. Amém, queridos? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3 diz: então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. Bem aí ele começou a reinar. E ele começou a reinar, a coisa começou a fluir, ele entrava nas batalhas e unificou Israel, ele conseguiu expandir os territórios de Israel, conseguiu maravilhosas vitórias no povo de Deus, trouxe prosperidade, bens para o povo, na base de muita
luta mesmo, guerras e mais guerras, e eles foram ganhando todas. Porém, suas falhas na área sexual e na área da família trouxeram a ele, a sua família e ao povo terríveis consequências. E você também sabe da história. E lá no Salmo 32, ele fala um pouco de como era que estava a alma dele nesse período da vida dele. Nesses anos de muita crise. Ele disse o seguinte: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. Forte. Isso é o alvo da graça de Deus. Quando a gente reconhece que a gente precisa de tratamento, quando a gente precisa ser cuidado. Eu louvo a Deus pelos líderes que entendem isso. E Deus vem com cura, Deus vem com perdão, Deus vem com restauração. Demora um tempo, a pessoa sofre um bocado, mas o Senhor vai organizando, vai trabalhando, vai levantando, vai organizando as coisas. Se a pessoa se manter firme e aguentar firme o tempo da angústia e da tristeza, Deus vai organizando tudo. E no final ele vai conseguir terminar bem. E foi o que aconteceu com Davi. Depois desses anos de muita crise, no final de tudo, lá em 2 Reis 2, 10 diz assim: então Davi descansou com os seus antepassados. Ele morreu de idade avançada e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão, seu filho, assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Davi conseguiu terminar sua jornada e colocou um herdeiro no trono, porque ele obedeceu ao Senhor. Começou bem, se atrapalhou todo, mas pagou o preço. Deus veio, cumpriu a promessa e ele terminou bem a sua jornada. Não teve um fim trágico, não teve, a maioria dos descendentes reis de Davi terminaram mal. Mas esse homem não. Outros líderes da Bíblia que começaram bem, se atrapalharam e terminaram bem. Abraão, Moisés, Salomão, Pedro e tantos outros. Tantos outros líderes que conseguem, mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo cometendo tantos erros, se envolvendo em tantos problemas, mas são alvos da misericórdia de Deus e conseguem, mesmo que com perdas, completar a sua carreira. Instabilidades emocionais, imaturidades e problemas familiares estão na cabeça das questões que prejudicam o desempenho de muitos líderes. São essas 3 questões principais que fazem com que muitos líderes se atrapalhem na sua jornada de liderança. Instabilidades emocionais, imaturidade e problemas familiares. Mas esses líderes são tratados e muitas vezes até afastados. Mas depois que tudo passa, eles continuam e terminam bem. E existe aquele líder que começa bem e termina bem. Existe, pastor? Existe. Existem líderes que começam bem
passam por muita situação, até mais difícil que aquele que se atrapalha. Mas ele não se deixa abater pela situação. Ele consegue reverter a crise, consegue driblar o problema e consegue se manter firme. E termina bem. São os que entenderam claramente a mensagem desde o início. Desde o início da conversão, eles entenderam a mensagem. Eles entenderam que precisavam andar debaixo da missão que Deus os escolheu para fazer. E eles entenderam que eles precisavam de ajuda, e precisavam andar em obediência e andar debaixo do padrão, mesmo que isso custasse altos sacrifícios para eles. E desde o início, perseveram, lutam com todas as suas forças e conseguem completar a carreira sem retroceder. Sem retroceder. É uma minoria. É uma minoria essa categoria de líder. Mas eles existem. E fazem, meus irmãos, um rebuliço muito grande por onde eles andam. São os líderes que influenciam as gerações. São líderes que conseguem mudar a realidade de uma comunidade, a realidade de uma cidade, a realidade de um estado e de uma nação e de outras nações. São esses líderes que conseguem impactar uma grande parte da população onde eles estão inseridos. Um exemplo disso, de um líder que começou bem e terminou muito bem, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu. Um fariseu. O pai dele era um dos mais respeitados dos fariseus. E ele foi muito bem instruído na doutrina farisaica, que era a mais rígida dos judeus. Ele teve como discipulador seu mestre, o Gamaliel, que era um dos mestres mais respeitados da geração. Então ele era um camarada altamente preparado na língua, na cultura e no ensinamento judaico. Era fiel a isso, porque foi tudo isso que ele fez. Mas depois que ele teve aquela conversão, que você sabe como ele converteu, ele passou 25 anos pregando o evangelho de Cristo aos judeus, mas também e principalmente aos gentios. E nesses gentios, ele pregou para governadores, para reis, para oficiais do alto comando de vários governadores de vários locais na Europa. Ele pregou para reis, pregou para imperador. Pregou. Como diz lá em Atos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E toda essa palavra se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viajou o mundo da sua época, que era bem menor do mundo de hoje, mas ele viajou o mundo da sua época por 3 vezes. Ele fez 3 viagens missionárias atravessando o oceano. E passou, durante essa jornada, nesses 25 anos, essas viagens missionárias, ele passou, irmãos, por todo tipo de situação, boa e ruim. Passou de açoites a prisões, envenenamento, até apedrejamento. Passou por traições, decepções, abandono, solidão. Contudo, ele prosseguiu no seu alvo. E até o dia da sua morte, ele fez a obra de Deus. O livro de Atos termina justamente contando a história dele. E eu acho incrível que o livro de Atos ele não termina. Ele não termina. Olha só o que diz lá em Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos inteiros,
Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. E assim termina o livro de Atos. Sabe por que o livro de Atos termina assim? Porque hoje somos nós que continuamos o livro de Atos, escrevendo a história da igreja do Senhor. Mas depois desses 2 anos, ele foi acusado novamente, pegaram ele e mataram. Mas até o finalzinho, ele continuou fazendo a obra de Deus. Começou bem, passou por tudo que tinha que passar e terminou bem. Então, meus irmãos, temos esses 3 tipos de líder. Aquele que começa bem, termina mal. Aquele que começa bem, se atrapalha todinho, mas termina bem. E aquele que começa bem e termina bem. E a pergunta é: como você quer terminar a sua jornada de fé? Você quer terminar mal ou você quer terminar bem? O nosso objetivo aqui é equipar você, é encorajá-lo, é motivá-lo a completar a carreira proposta por Jesus a você e que você aceitou essa proposta. Mas a decisão é sua, somente sua e de mais ninguém. Não vai dar para culpar ninguém. Romanos 14:12 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém, meu irmão? Trago essa reflexão para você, para mim, para nós. Sabe, é claro que todos nós aqui, não é possível que tenha algum líder que vai dizer: não, pastor, eu quero terminar mal. Eu quero terminar mal. Não é possível. Todos nós aqui queremos terminar muito bem a carreira que nos é proposta. Amém, queridos? Mas não basta só querer. Não basta só querer. Existe um preço a ser pago. Existe um preço. E é esse preço que determina quem vai terminar bem e quem vai terminar mal. E eu declaro e oro todo dia para que você termine bem a carreira que lhe foi proposta. Que você complete a carreira. Que você complete a sua jornada. No nome de Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé e aplauda Jesus.